Irmãos, vamos dar continuidade na nossa comunhão, que temos sido toda semana, né, a respeito dos evangelhos. E em especial há algum tempo já o Senhor tem me falado a respeito. Vamos seguir o exemplo dos irmãos, que bom. Na frente é melhor, irmãos. Melhor aqui. Amém. A respeito de Emanuel, a respeito da nossa união com Deus, né? Essa união, talvez existem muitos pontos a ser revelados e a ser destacados na palavra, mas a questão da união, eu acho fabuloso e é tremendo mesmo. Talvez seja o ponto mais importante de tudo, né? É imaginar que nós podemos estar unidos a Ele, né? Ele fez toda essa obra maravilhosa para que nós pudéssemos estar unidos a Ele. E hoje, irmãos, nós vamos tratar de uma passagem muito linda, muito singela, que é a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus em Jerusalém. Então esse fato é uma coisa tremenda, tá? E isso foi predito, já foi previsto em Zacarias 9:9. Vamos dar uma olhada? Zacarias 9:9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, aí vem o teu rei, justo e salvador. Amém? Irmãos, que versículo, hein? Vou ler de novo no comecinho. Alegra-te muito, irmãos. Nós estamos falando de algo muito especial. Alegra-te muito. Amém? Ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Aí vem o teu rei. Aí vem o teu rei, justo e salvador. Irmãos, o nome dele está incluso a salvação. Yeshua, Yahvé, Jeová, a salvação. Né? A salvação, aleluia. Jeová, Deus o Salvador. Amém? Aí vem o teu rei, justo Salvador. De que forma? Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria da jumenta. Que detalhe interessante, né? Ele veio no jumentinho e não era na mãe, não. Era no jumentinho, no pequenininho mesmo. Né? Vinha no jumentinho, cria de jumenta. Agora vamos dar uma olhada então na nossa passagem que vamos ver, que está em Mateus 21, de 1 a 11. Aqui a passagem em si. E isso tem um equivalente em todos os evangelhos. É tão importante que em todos os evangelhos está registrada essa passagem preciosa, né? Então, vamos pegar aqui o relato de Mateus, do versículo 1 ao 11. Por isso que eu aproveitei o tema utilizado na Bíblia, né, que fala da entrada triunfal. Amém? Essa entrada é uma entrada triunfal. Glória a Deus. Vamos ler então, irmãos, acompanhando aqui? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Amém? Então tinha uma jumenta, é o único relato que consta que havia a jumentinha e o seu filhinho, o jumentinho, é em Mateus. Os demais também relatam essa passagem, mas não o detalhe de que havia a jumenta e um jumentinho, como está profetizado em Zacarias 9:9, que acabamos de ler, né? Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo
e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Nós acabamos de ler, né? Dizei à filha de Sião, aí vem o teu rei. Aleluia! Irmãos, aí vem o teu rei. Aí vem o meu rei, o nosso rei. É assim que vem o nosso rei. Amém? A filha de Sião, eis aí vem o teu rei humilde. Amém? Humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Aleluia! Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Vamos declarar juntos essa passagem, irmãos? E as multidões, tanto as que o precediam, quanto os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: ele é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Amém? Irmãos, é para essa passagem que o Senhor me designou essa manhã para poder falar, sabe? E juntamente com isso, veio a questão também do Emanuel. Amém? Isso é maravilhoso demais, né? Que esse Jesus, ele veio como nosso Salvador, como declarado aqui, ele é o nosso Salvador, e ele também veio como Emanuel, que é Deus conosco. Deus é muito econômico em palavras. Ele é muito econômico no seu próprio nome. Ele tem muitos nomes, né? Muitos nomes para mostrar, revelar ele, mas ele é muito preciso no que ele fala, né? O nome dele inclui salvação, a salvação de Jeová, o Jeová o Salvador. É o nome de Jesus, né? E entrando agora aqui, é também retratado a questão do Emanuel. Vamos dar uma olhada, irmãos, logo no início de Mateus, já estamos em Mateus, né? Isso também se confirma em Isaías. Se alguém duvida de Jesus, que Jesus ele é o rei, eu não conheço na história, eu nunca ouvi falar de um rei que entrasse numa cidade montado no jumentinho. Você já ouviu falar, Zé? Que existe um registro na história de que algum rei tenha optado por um jumentinho para entrar com a sua entrada triunfal, ou que tenha cumprido as profecias como ele cumpriu uma a uma, respeitosamente cumpriu a sua palavra, né? Amém? Então vamos dar uma olhada em Mateus 1, 23. Mateus 1, 23, o nascimento do nosso Senhor. Bem a calhar, né, irmãos? Estamos falando de época de Natal agora, né? Falando a respeito dessa data. E aqui está no versículo, Mateus 1, 23. Que diz aqui: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Vamos falar de novo? Juntos? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia.
Glória a Deus, irmãos. Então, nessa entrada triunfal em Jerusalém, o nosso Yahvé, o nosso Yeshua, o nosso maravilhoso Senhor, nosso maravilhoso Emanuel, nós vimos a entrada dele como um rei humilde. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É um rei humilde. A entrada é triunfal, mas o rei é humilde, né? Ele cumpriu a profecia. Ele não deixou nada que tivesse sido dito anteriormente pelos profetas. Ele cumpriu exatamente como, né? Ele cumpriu as profecias. Irmãos, o texto agora está aqui no WhatsApp. Se os irmãos quiserem acompanhar, quem quiser acompanhar o texto, está aqui na última publicação minha aqui. Então ele cumpriu a profecia, montado num jumentinho, e a recepção que ele teve foi calorosa. Aleluia. Clamando, Hosana ao filho de Davi. O que significa Hosana? Hosana significa salva agora. Amém? Então ele diz aqui, Hosana ao filho de Davi. Aqui vem reforçar, Hosana que significa salva agora. Então a salvação não é para quando, né, a outra volta do Senhor. Não, a salvação é agora. Ele é a salvação agora. Amém? Hosana nas maiores alturas, né? E o seu título, sabe qual é o título dele? Filho de Davi. Filho de Davi. Esse é o título dele. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ele não veio no seu próprio nome. Ele veio, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Aleluia. Então, irmãos, eu quero que a gente desfrute dessa passagem, né? E juntamente com isso veio essa canção da Heloísa Rosa, que ela compôs e cantou com o Fernandinho. Essa música é muito impactante, irmãos. A gente cantou ela hoje, né? E eu digo para vocês que ela estava cantando no meu coração há talvez semanas, e especialmente nessa semana, né? Que fala, eu não consigo entender o que eu fiz para merecer. O Deus que homem se tornou. Irmãos, o que eu fiz para merecer? Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho, triunfou. Aí entra o coro. Bendito é que vem o nome do Senhor. Toda a terra, né, proclama, né, ao Messias, né? A morte não pôde deter. O sangue derramado foi. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus por tudo isso, irmãos. Eu estou maravilhado. Eu não sei se eu ficava só por aqui já, com a música, com o louvor, e está muito bom, né? Mas eu quero... O Senhor nos chama para boas novas de grande alegria, né? Vamos dar uma olhada em Lucas 2, versículos 10 a 11. Diz assim... Ali eles ficaram assustados, né? Que ali os camponeses estavam ali por perto, e um anjo apareceu para aqueles camponeses. Amém? Foram os primeiros que vieram visitar o nosso Senhor quando ele nasceu. Eram pessoas simples, pessoas camponesas, né? E o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova. Amém? A palavra evangelho está aqui já, irmãos. Eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, aleluia, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que é boa nova melhor que essa, irmãos? Amém?
Que momento solene, né? O nascimento do nosso Senhor. Que maravilhoso. Que ele fala assim, não temas, eis que eu vos trago o Evangelho, as boas notícias, as boas novas. Quais são as boas novas? A boa nova de grande alegria. Esse é o Evangelho, irmãos. É a boa nova. É uma notícia muito boa. E ela é de grande alegria. Aleluia. De grande alegria. Que será para todo o povo. Que é hoje vos nasceu. Na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Amém. Então, irmãos, a gente já falou de Yeshua hoje, já falamos, né? Vamos dar uma olhada, então, a respeito desse Emanuel. Eu queria falar um pouco mais de Emanuel hoje. Então, o encargo principal está aqui. Emanuel, que representa Deus conosco. E os sinais vêm de longa data, né? De longa data vêm os sinais. Mas, começando do Evangelho de João, vamos ver nos Evangelhos, em João capítulo 1, versículo 1 a 4. Isso aqui a gente consegue falar até sem ler, né? Não é não? No princípio era o verbo, que é a palavra. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? E aqui também diz assim no 2, e ele estava no princípio com Deus. Uau! Puxa, isso é contra meu conceito. Como assim? No princípio não era apenas o Pai? Não era apenas Deus? Agora está dizendo aqui que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? E depois ele prossegue, ele estava no princípio com Deus. E ainda mais, não apenas ele estava, que diz assim, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida era a luz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vamos ler os versículos 11 e 14? Então ele veio, irmãos, como essa grande notícia, com essa boa notícia, com essa notícia feliz, com essa alegria toda. Tudo isso ele veio. E no versículo 11 ele diz assim, ele veio para o que era seu. Ele veio especialmente para o seu povo, principalmente para aquele povo amado dele. Né? Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Olha, irmãos, eles não o receberam, Senhor. Mas aqui tem um mas. Esse mas é uma boa nova de grande alegria aqui. Abriu-se uma porta maravilhosa para toda a humanidade, irmãos. Esse mas aqui abriu uma porta gigante, gigante. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, acolheram. Começou com aqueles camponeses ali, né, que estavam ali e viram aquela situação toda, aquela estrela, aquela grandiosidade toda, aqueles anjos que surgiram e falaram das boas novas de grande alegria, do nascimento, tudo isso eles receberam o Senhor. Eles somente receberam. Olha aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, acolheram ele. Deu-lhes o quê? O poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é por nascimento de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus, tiveram um novo nascimento, uma nova experiência. Que maravilhoso, né? E coroando o versículo 14, e o verbo estava com Deus e era Deus, e o verbo se fez carne e habitou. No original é tabernaculou. Ele tabernaculou entre nós, cheio
de graça e de realidade. E vimos, quem estava na época, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Oh Senhor Jesus. É maravilhoso demais, irmão. Eu vou dizer para você. É que a gente fala, né? Acho que nós já comentamos, né, Emanuel? João 1, Efésios 1. São capítulos da Bíblia que são assim, muita riqueza, né? Muita riqueza, muita revelação, é muita maravilha. E continuando no capítulo de João também, continuando em João 3. Ah, não, perdão, desculpa. Antes disso, vamos ver o 18. O 18 é muito importante. O que diz o 18? João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha o Deus triuno aí, irmãos. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. Um só. Olha que harmonia maravilhosa. Aqui a palavra está revelando para nós. Ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Ele não se separou em nenhum momento, em nenhum instante. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aleluia. Vamos ver João também, capítulo 3 agora. Conhecido nós, né, irmãos? Talvez o versículo mais pregado, mais anunciado das boas novas é João, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo. Deus amou os escolhidos. Aqui está falando escolhidos? Tem a palavra escolhidos aqui, irmão? Os eleitos? Não. Deus amou o mundo. Amou a humanidade, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem a vida eterna? Eternamente? É isso, Zé? Aqui também tem esse contexto? Tenha a vida eterna tenha a vida divina eternamente. A vida Zoé. Oh, Senhor Jesus. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida divina eternamente, a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Né? Continuando. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo. O Senhor não veio para julgar o mundo, irmãos. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Aqui está a saída, irmão. A saída é crer, é receber, é acolher. Quem nele crê, não é julgado. Né? O que não crê, já está julgado. Entende, irmãos? Não é que será. Aquele que recusa Jesus, ele já está julgado. Ele já está vivendo numa situação bem ruim, né? Então a palavra diz claramente. Então a questão não a questão é se você recebe ou não recebe. Você pode rejeitar. E você tem a livre-arbítrio, né? Você tem a escolha. Então quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos avançar para João capítulo 14. Nós estamos falando a respeito, irmãos, da questão do Deus triuno, né, desse grande mistério, e que os primeiros santos, os primeiros no início, dos primórdios da igreja, já se falava em pericorese, que não tem como explicar
essa maravilha que é a Trindade divina, que é o Pai, é o Filho, é o Espírito, e eles estão ali, ó. E até mesmo, tem um teólogo que eu vi recentemente, ele falando, o Baxter Kruger falando, ele diz assim que Jesus, no princípio, ele está, como é que é? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, irmãos, era face a face. Eu não tinha esse conceito. Faz diferença, né? Eles estavam, podia estar, mas tudo bem, cada um fazendo o seu, né? Não, eles estavam face a face. Um olhando para o outro. Não é lindo isso, irmãos? Deus triuno, ele é rico demais. Né? O conceito é mais profundo do que simplesmente serem um, mas é um ser um mesmo, irmão. Um olho no olho. Face a face. Né? Amém? Glória a Deus. Vamos estar então, João 14. Agora já está aqui também no WhatsApp. Se você quiser acompanhar pelo WhatsApp, dá para acompanhar aqui. Ó. João 14. No versículo 16, ele diz aqui. João, no primeiro, no 14, 11, ele diz assim, quando Filipe perguntou, né? Filipe perguntou, falou para o Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí ele fala para Filipe, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, né, e vocês não me têm conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Né? E no 14, 11 ele fala assim, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. E prosseguindo, aqui ele está falando de um terceiro aqui, né? Está falando de um terceiro. No 16 ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele estará onde? Em vós. Agora ele fala assim, não vos deixarei órfãos. Quem está falando agora aqui, irmão? É órfão de pai, né? Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vivereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E o versículo 20, para mim, eu acho que é um dos mais complexos de toda a palavra. É o que mais me chama a atenção. É o que ele diz aqui. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. E vós em mim e eu em vós. Eu não sei, irmãos, se vocês estão percebendo o que está revelado aqui. Eu acho que o Senhor está revelando gradualmente para nós, porque é muita coisa. Porque o fato de Deus ser triuno já é muito grande. Né? Você perceber o que ele está dizendo aqui, ele fala, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele está convosco e estará em vós. Então ele está revelando gradualmente esse mistério para nós, né? Ele está mostrando aqui, né? Ele fala aqui, depois ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Né? E aí depois ele fala, agora quando chega no versículo 20, a coisa fica mais séria. Porque ele está nos convidando, irmãos, a participar da sua vida. Ele está nos convidando, ele não está nos convidando, não. Nós convidamos, nós abrimos nosso coração para Ele. E Ele trouxe tudo que Ele é, todo o Deus triuno, para morar dentro de nós. Esse é Emmanuel, é Deus conosco. Quando Ele disse, no final do Evangelho de Mateus, Ele falou assim, eis que eu estarei convosco todos os dias. Ah, mas aquele dia que eu não estou legal, Emmanuel, como é que fica? Aquele dia que eu estou com vontade de chutar tudo e, sei lá, bravo. Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu já fico contente, porque se eu tenho Jesus talvez sentado numa cadeira aqui, eu já ficaria super feliz. Que é Jesus, todo Deus triuno, né? Está aqui na nossa reunião, sentado numa dessas cadeiras.
Mas Ele não está apenas presente no ambiente que nós estamos, Ele está dentro de nós. Por isso que eu louvei o Senhor, eu agradeci muito ao Senhor, porque eu já tinha o conceito de que Deus lá no trono. Meu irmão, houve uma época que a gente só adorava, Senhor, o trono. Né? Talvez eu tentar chegar no trono, mas não chegava no trono. Porque não é como, né? Mas aí eu tive o conceito, já tivemos o conceito que Ele está aqui, Ele está em nós, Ele está, né? Ele está eu estou envolvido nele. Mas o conceito que Ele está revelando aqui é que Ele está dentro de nós, irmãos. Dentro de nós. Glória a Deus, né? Amém? Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada em... Vamos ver João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Amém? E viremos, olha aí, irmãos, e viremos para Ele e faremos nele morada. Podemos pensar assim, não, Ele veio só para dar uma passeada, fazer uma visitinha, né? Não. Vem fazer morada. E não vem sozinho, é todo Deus triuno, irmãos. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E viremos para Ele e faremos nele morada. Glória a Deus, né? Amém. No versículo 16:7 ele fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Vamos ver o conceito também nas epístolas? 1 Coríntios 6:17. Primeira Coríntios 6:17, ele é muito estranho que esse versículo esteja num contexto nada bom. Não é um contexto bom. Se você olhar o contexto desse versículo, ele está falando que a pessoa que se une a uma prostituta, ele se torna um com a prostituta. Isso lembrando do casamento, aquele que se une, né, em matrimônio, se torna os dois uma só carne. Então ele está falando da questão das relações ilícitas, né? Mas dentro desse contexto nada bom, ele traz essa revelação. Vamos ler juntos, irmão? 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos falar o 19 também. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O Espírito Santo está em nós também. Amém? O Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? E também em Gálatas capítulo 2, 19 a 20, diz assim, Paulo diz, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, ou com Cristo eu fui crucificado. Logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. A fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então, caminhando mais para Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu já estou lendo aqui nas anotações aqui que está no WhatsApp, está mais rápido para a gente ver agora. Então, Efésios 3, 16 e 17 diz assim, ele estava orando, né? Paulo se colocava de joelhos e orava, ele diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Bom, irmãos, eu não sei, é bastante informação, né? Mas eu creio que isso tem me chamado muita atenção. Isso tem chamado a atenção de alguns amados irmãos também. Dentre eles, eu destaco aí o
o livro do Sr. Paul Ellis, O Evangelho em 10 Palavras. Esse livro não é tão pequeno, é um livro, ele aplica ali 10 palavras, né, falando a respeito da nossa salvação. E resgatando o que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, são as boas novas, são as boas notícias. Não vamos enganar as pessoas, viu? É enganar as pessoas. Você fala assim, o Evangelho é bom e tal, mas esse mas já não é legal. O Evangelho ele é maravilhoso mesmo, e a gente tem que louvar e adorar o Senhor e pular. Tá? Então eu só quero ler algumas partes do livro que para mim foram de grande valia e está registrado também no WhatsApp. Então o Evangelho em 10 Palavras de Paul Ellis. Como Jesus pôde nos deixar e estar conosco ao mesmo tempo? Como é que pode isso? Deus, ele nos deixou e pode estar conosco ao mesmo tempo. Desde que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, ser cheio do Espírito é ser cheio de Jesus. Amém? Então, se eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio de Jesus. Amém? E desde que quem tem o Filho também tem o Pai, ser cheio de Jesus é ser cheio do Pai. Irmãos, se eu estou cheio do Espírito, Alexandre, eu não estou cheio apenas do Espírito, eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio do Filho e eu estou cheio do Pai. Amém? Né? Quem tem o Espírito também tem o Filho e tem o Pai. Eles são um time, né? Amada família inseparável, né? Deus triuno inseparável. Amém? Pergunte a si mesmo uma simples pergunta. Onde está Deus? Boa pergunta, né? Não pergunta para você, Márcia, de vez em quando, onde é que está o seu Deus? Hã? Quando você pensa no lugar que Deus está, aonde é esse lugar? Ele está lá no alto? Está longe, ou quem sabe, quem sabe lá no Kryptonita, sei lá, onde tem a planeta Krypton, sei lá, está lá em Mercúrio. Onde ele está? Bom, eu creio que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso já é uma grande coisa, irmão. Se você crê nisso, já é grande, né? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas as boas novas. Agora vamos falar do Evangelho, amém? Vamos falar do Evangelho. Isso são conceitos que nós temos, né? Ele pode estar em todos os lugares, isso é maravilhoso, ele pode estar em outro planeta, mas aqui está dizendo uma coisa assim, mas as boas novas declaram que ele está em você e você está nele. Irmãos, as boas novas do Evangelho declaram que ele está em você e você está nele. É o que a palavra revelou para nós hoje, né? Amém? Qualquer conceito de distância é totalmente demolido por essa revelação. Ele não está lá longe e não está escondido atrás das nuvens. Como podemos ter certeza disso? Porque Jesus disse, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele está conosco, amém? Alguma dúvida? Não? Amém. Prosseguindo. A intimidade não é algo que nós precisamos aspirar, ele já está em nós. Irmãos, só temos que tomar posse do que ele já preparou para nós. Ele já está em nós, amém? Já está em nós. Nós não precisamos implorar para que Deus abra os céus e desça. Ele já fez isso, irmãos. Eu não preciso pedir, Deus abre o céu e desce. Não, ele já desceu, né? Ele já fez isso e nós nunca precisamos temer ser abandonados como órfãos por ele. Ele prometeu que nunca faria isso. As boas novas, o Evangelho, declaram que agora e para sempre você está em perfeita união com o Senhor. O Espírito Santo é a chave para entendermos o mistério da nossa união. Tragicamente, o Espírito Santo tem sido retratado como o xerife do céu, quando na verdade ele é o que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Olhe para o filme da sua vida como Jesus e você, como você achará a influência dirigente do Espírito Santo nos bastidores de cada cena da sua vida. Quem foi o primeiro a revelar Jesus para você? Sabe quem foi? O Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu digo eu digo que Deus tem falado para mim. Por que a gente às vezes tem, e é preocupante mesmo, nossos filhos, né, que às vezes não estão
buscando o Senhor, ou optaram por viver uma vida, vou me reunir em outro lugar, não estou nem, estou seguindo uma religião, estou seguindo Irmãos, confie na obra do Espírito Santo. É só lembrar da nossa própria história. Quem fez o trabalho foi o Espírito Santo. Quem foi que despertou você? Foi quem chamou atenção você para o Evangelho? Foi o Espírito Santo, que é o próprio Deus triuno. É Ele totalmente, irmãos, em nós, amém? Então, Ele continua fazendo a obra. Ó. Quem foi o primeiro a revelar Jesus para você? Quem abriu o seu coração para acreditar e a sua boca para confessar que Jesus é o Senhor? O Espírito Santo é a razão pelo qual você está lendo isso. E Ele é quem está ali encorajando a acreditar em todas essas maravilhas sobre Jesus. Se você tem o hábito de cantar velhas canções de anseio e solidão, Ele dará novas canções de intimidade e satisfação. Resumindo, o Espírito Santo é o melhor amigo que você tem. Amém? E eu queria só concluir aqui, irmãos, falando a respeito de que essa união ela tem um objetivo que o Zé já falou para nós numa reunião anterior, o Zé trouxe para nós. O objetivo de uma união é gerar frutos, é produzir, é gerar filhos, é gerar fruto. E como o Zé lembrou muito bem para nós, o fruto não são frutos, é o fruto do Espírito, que está revelado ali em Gálatas, é amor, certo? E a gente olha para a nossa situação, às vezes, irmão, bate um desânimo, né? Dá mais uma reunião de final de ano assim, com pouquíssimos, irmãos. Parece reunião de pandemia, né? Pandemia era assim, era um no som ali, um falando aqui, e dois nos bastidores, e todo mundo em casa. Então, a gente às vezes bate um desânimo, né? Mas Ele está aqui nos trazendo as boas novas e Ele está aqui gerando fruto. É isso que, né? Então, só quero terminar lendo essa última passagem aqui. As boas novas, eu gosto desse tema, irmão, são boas novas, são boas notícias. Esse é o Evangelho, boas novas. As boas novas são que nós não precisamos nos esforçar para que a nova vida aconteça. Não tem esforço nenhum da nossa parte. Nós só precisamos receber. O único trabalho que nós tivemos é crer, receber, acolher, né? Participar da sua natureza divina requer somente que nós vivamos na união que já é nossa. Então, vamos supor, Zé, que se o ramo lá da sua videira lá resolver falar, eu vou ter uma vida independente, eu vou me retirar dessa videira. Qual que é o resultado dela? Não vai dar nada, né? Mas se permanecer, irmãos, mesmo que demore, mesmo que você olhe para aquela videira e fala, ela não está dando nada, isso não é possível, né? Mas ela está ali recebendo o fluir da vida, né? Então, ele diz assim, participar da sua natureza divina requer somente que nós vivamos em união, uma união que já é nossa. Você talvez diga, mas eu não sinto nada. Não tem que sentir nada. Eu não me sinto conectado. Não coloque a sua fé em seus sentimentos. Creia naquele que declara, você é um ramo. Sabe o que nós somos, irmão? Um ramo. É só isso que eu sou um ramo. Amém? A sua palavra eterna é mais verdadeira do que os seus sentimentos passageiros, mas eu estou lutando para produzir fruto. Olha aí a palavra, estou lutando para produzir fruto. Eu estou me esforçando para produzir fruto. É bonito isso, não é? É bonito, né? Mas eu estou lutando para produzir frutos. Pare de lutar. O seu trabalho não é produzir frutos. Irmãos, nosso trabalho não é produzir frutos. Não somos nós que produzimos fruto. Né? Nosso trabalho pare de lutar. O seu trabalho não é produzir frutos, mas sim carregar o fruto que Ele produz em você. Então, o nosso destino, irmãos, nossa questão não é nós vamos gerar. Nós não tem que gerar nada. Eu só posso sustentar os frutos que Ele pode produzir através de nós. É Ele quem gera, irmãos. É Ele que gera o fruto. É Ele que sustenta o fruto. Amém? Então, pare de lutar. O seu trabalho não é produzir frutos, mas sim carregar o fruto que Ele produz em você. Ele é a videira. Desista de tentar ser uma verdadeira em si mesmo. Jesus faz todo o trabalho e a nossa parte é confiar nele e depender dele para tudo. Amém? Eu acho que a gente está bom por aqui. Eu só queria deixar esse quadro, tá, irmãos? Desse
desse nosso Senhor entrando em Jerusalém. Amém? Esse rei humilde, montado no jumentinho, ali, né, recebido por aquela multidão, e esse nosso Senhor que entrou de forma tão humilde, tão maravilhosa, ele realmente era o rei, o nosso rei, né, justo, hosana nas maiores alturas, né, exaltado, e ele é o Emanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor. No gesto simples de amor, um jumentinho, ele triunfou. Amém? E hoje ele está em nós, irmãos. Isso é o que eu queria deixar na nossa comunhão, certo? Ele é o Deus triuno, que em si mesmo eles três são um Deus de relacionamento, mas ele, num dado momento, ele nos convida para entrar nesse relacionamento e vivermos nessa comunhão maravilhosa com ele. E ele vivendo em nós, com tudo isso, irmãos. Eu preciso viver mais isso aí, sabe? Eu digo para vocês, eu tenho sido chamado a atenção. Valorizar o que nós já temos, irmãos. Nós temos Deus, o próprio Deus triuno habitando e vivendo dentro de nós, com o objetivo de gerar fruto, o fruto do Espírito, né? Que são fruto do Espírito. Glória a Deus. Amém? Então, terminando aqui a nossa comunhão de hoje, eu queria entregar a reunião para os irmãos. A gente quer continuar no tema, vamos continuar falando. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.